Curso de Excel, aula 28. Nós vamos agora gravar um registro no Excel, através do OLEDB ainda, mas com um formulário de forma ordenada e estruturada, como são as verdadeiras aplicações. Então, o nosso mapinha aqui é o seguinte. Teremos um formulário, frmaedtab.html, que vai colocar os campos, precisa ter um nome interno, né? Por enquanto nós estamos fazendo com um campo só, né? Para não complicar muito a percepção do que é o que aqui. Então o nome do campo vai ser descri, né? Aí o formulário, ao ser pressionado o botão de execução dele, de submissão que a gente chama, ele vai passar esse parâmetro lá para o gravatab.asp, que é script, que não tem nada visual, que cuida da gravação. Ela vai emitir uma relação dos registros já gravados, antes desse, tá? Para a conferência, mas ela só tem a parte funcional que a gente diria, né? A parte gráfica está aqui no formulário HTML. Tá? Então, nós vamos ter um HTML, que é o formulário, e uma script ASP, que é o programa de manipulação de banco de dados. Tá? HTML não manipula banco de dados. Tá? Ele precisa passar isso para scripts de linguagem no servidor, que são PHP, ASP, JSP e outras aí de menor expressão que estão no mercado. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos primeiro sentir o exemplo. Ó. Um formulário, conforme nos mostra o diagraminha aí, ó. Vou minimizar para mostrar junto. Acabei de apagar, né? Tudo bem. Vamos voltar ele aqui para a tela. Então, está aqui. O formulário. Vamos minimizar. Minimizar um formulário é uma arte, né? Bem, então está aqui, ó. Formulário Add Tab HTML. E lá dentro, ao clicar em enviar, o que acontece? Ele vai passar o controle para Gravatab ASP. Isso aqui nós temos um formulário HTML. Aconselho vocês a olharem a playlist. Podem procurar formulários lá na playlist de HTML, tá? E verem os formulários, as diversas expressões dos formulários, tá? Não sei de qual é o número da aula, porque são muitas aulas aqui. Certo? Então, está aqui o formulário que corresponde àquele desenho da tela, tá? Principais partes: abertura do formulário e o seu fechamento. Não se preocupe muito com as tags aqui, table, que elas são apenas para formatar como grade os campos. O principal aqui é isso aqui, ó. O campo cujo id e o name são descri. Name é obrigatório aqui para operação de formulário, tá? E o método que nós estamos mandando é get, para que ele apareça em cima para a conferência de vocês, tá? E ele vai chamar quem? O Gravatab ASP. Então vamos executar. A título precário, né? Mais um de 3. Aqui ele emite a listagem dos registros que foram gravados até eu gravar esse. Então esse não aparece, só vai aparecer da próxima vez. Tá? Ou então eu abro a planilha. Então quando eu dou enviar, tá? Ó, eu quero reproduzir para vocês, é isso aqui de cima. Eu dei o método get
para que a gente pudesse conferir o que foi como argumento, tá? Então, vamos abrir uma nova página aqui e colar. Então, vou dar uma aumentadinha. Vai ficar em várias linhas, né? 36, tá bom. Estão vendo ampliado? Então, aquela chamada lá, ó. Eu só coloquei gravatab. Então, ele completa o form ao ser submetido. Ele complementa com o endereço HTTP, tá? Que dá a chamada. Tá certo? Olha aqui. Se eu chamei localhost DBase, tá? Se eu chamar outro nome de script, ele é concatenado com o que veio aqui antes da barra. Tá certo? Por isso que veio gravatab com isso tudo aqui atrás. E vejam aqui os campos do for. O id com nada, está escondido, né? Está hidden. O descri que nos interessa, cada espaço é preenchido por um sinal de mais. E um campo apagado que é hidden. Vou detalhar esses campos escondidos aqui, ó. Olha lá. Campo id, ó, name id, hidden, tá? Nosso campo descript que nos interessa, campo de alimentação com name descript. E o último, um apagado. Eu vou explicar isso depois em programas de bancos de dados, tá? Olha lá. Esse é o campo apagado. Então, todos os três vão lá para a linha de cima, de comandos. E vejam, o mais um de 3 está aqui embaixo, ó, gravado, além da lista de todos tantos registros que eu gravei anteriormente. Olha ele aí. Tá certo? Então, eu expliquei o HTML. Agora nós vamos explicar a script ASP. Bem, então eu expliquei na aula anterior a finalidade desse meta char7, que é os acentos ficam gravados na planilha de um jeito maluco, né? Então esse aqui conserta esse jeito maluco. Aqui algumas constantes, eu preferi colocar os números, mas só para vocês verem o significado de cada constante, tá? Na sentença de conexão. Vejam, aqui eu estou recebendo o parâmetro descri, que vem na linha de chamada. Estão vendo aqui, ó? Descri igual a mais um de 3. Tá certo? Aqui eu mando mostrar na tela o caminho, né? O caminho da nossa tabela XLS, né? Que herda o início do caminho da chamada localhost/dbase, tá? Já preparei aqui, para o caso da máquina de vocês, ter drives de 32 bits, né? Como a minha máquina tem drives de 64 bits, eu tive que usar esse tipo de provedor. Refiram-se à aula 27 para ver essas explicações, tá? O DBQ repete o caminho, né? 7mapf, tabela 1XLS. Não tem nenhuma diferença. E o driver seria Microsoft Excel Driver *.xls. Tá? O data source, mesma coisa, usando o caminho de chamada mais o nome do arquivo. Tá? E não se preocupe que eu mandei escrever. Então aqui nós temos duas etapas. Com essa constring, nós vamos fazer uma leitura dos registros que tem até agora para ver quantos registros tem. Então tá tudo aqui, ó, Extended Properties, Excel 8.0, HDR igual a IS, quer dizer, mostra os headers, né? A planilha tem, a primeira linha dela é ocupada pelos títulos dos campos, e esse IMAX igual a 1, aos tipos de operações permitidas, né? O segundo é exatamente igual de atualização, só com o IMAX 0, porque nós vamos atualizar, tá?
E ele chama constring UPD. Então, definir as constantes de A do DB, uma para connection e outra para tabela, que ele chama de record set. Né? Definir os pointers de variáveis desses objetos, conexão e record set. Tá? Não se preocupe que eu vou botar tudo no GitHub, tá? O pacote, o endereço do pacote. Onde está tudo, vocês localizam essas duas scripts, tá? E aí, eu abro a primeira vez para listar e fazer uma contagem dos registros, tá? Está aqui, eu dei o RS Open, Select ID, Description Tab, Connection e os dois parâmetros, cujos significados estão aqui em cima, tá? Mas eu preferi colocar os números. Para vocês poderem decorar 33, idade de Cristo, 33,3, após o com de conexão, tá? Refiram-se ao exemplo, a aula 27. Bem, salto uma linha, faço o loop de mostração, vocês podem ver detalhes na aula 27, tá? Pego o número de registros, porque a primeira coluna do id eu quero colocar o número do registro sequencial, tá? Bom, agora eu tenho que partir, eu fecho tudo. Já peguei o no-rec que me interessava. Agora eu tenho que partir para a inclusão. Então a string é de UPD. Estão lá em cima, eu expliquei para vocês. Eu testo se veio alguma coisa na descrição, porque eu não quero gravar vazio, tá? Se não preencher nada, ele não vai executar isso aqui. Então eu dou o open do tab 1, nome da orelha, conexão, um vazio e o parâmetro 3, conforme explicado lá em cima. Dou a ordem de reservar um novo registro e ajusto os campos, tá? Conforme expliquei no exemplo na aula 27. Dou o update e o close, tá? Aqui a única inovação é que o pdescri, tá? Veio do request pdescri, só que veio via um form que utiliza o método get. É a única diferença. Tá certo? Estou enviando para esse script o parâmetro não mais pela linha de comando, dá no mesmo, né? Mas através de um formulário bonitinho, tá? Se vocês pegarem os dois estilos dessa página aqui, tá? Vocês vão ver as duas bibliotequinhas, ó. Estão vendo? Aí vocês vão ver que ela tem uns estilos muito legais para se fazer formulário. Ok? Então, muito obrigado por sua paciência e atenção. Esse é o final aqui da nossa aula 28.